Aliás, se vocês quiserem, a gente até entra nessa questão do sexo, que eu acho A bastante gente quer, a interessante. gente Vai quer. entrar. A gente quer agora. A igreja anglicana, ela interfere muito na vida sexual das pessoas? Porque eu sei que a católica, Se acha condenável de alguma forma. sim. Olha, vou dar um exemplo, né? Na igreja anglicana, os reverendos, tá? As reverendas, nós temos reverendos, temos reverendas, temos bispos e temos bispas. Isso é uma hierarquia? Ou não? A hierarquia eclesiológica, assim, os bispos e bispas são quem governam a igreja. Você tem os prepostos desses bispos, que são os presbíteros, no meu caso, e depois você tem os diáconos. Né? Presbíteras e presbíteros, diáconas e diáconos. Uhum. Né? E na igreja anglicana, na igreja episcopal anglicana do Brasil, você não tem impedimento nenhum, né, em ser ordenado, seja homem, seja mulher, e também em relação à questão de... não é gênero, meu Deus, eu esqueci, orientação sexual. Então, nós temos reverendos gays, Olha que legal. né, inclusive casados, e temos, eu não vou falar que temos reverendas lésbicas, mas eu acho que temos, também não haveria problema algum. Uhum. Né? E É uma coisa a ser investigada, né? tem uma piada que aconteceu de verdade. Um reverendo, porque assim, nós estamos no pior dos dois mundos. Por que o pior dos dois mundos? Que o padre católico romano, ele responde ao bispo. Tá? Ele tem pouca margem, o que o bispo manda, ele tem que obedecer, senão... Né? E o pastor congregacional, por exemplo, um batista, eu acho que o presbiteriano também, eles têm eu vou falar é uma junta, né? Uma junta que governa a igreja local junto com ele. Então, ele tem que estar sempre negociando com essa junta e o padre sobre o cajado do bispo. No nosso caso, a gente está debaixo do cajado do bispo e da junta também. E da Caramba. esposa. Aí da esposa, quando é casado, você ainda tem mais essa. E aí, esse reverendo, ele foi indicado para uma paróquia, mas ele precisava passar sob o crivo da junta paroquial. E ele era gay, mas solteiro. E o bispo colocou na carta um afetivo, apresentando ele. E as velhinhas da igreja, velhinhas, tá? Velhinha, tô falando 70 anos para cima. Uhum. Que bom! Esse não vai ter uma esposa pra encher o saco. Então quem é Talvez. contra o casamento são os fiéis. que malandros, né? Gente. Olha só, mandaram uma pergunta aqui. Eu vou fazer a pergunta como está escrito aqui. É possível, na sua visão, ser vocacionado a ser acompanhante? Eu pergunto pra vocês isso. Eu acho isso uma pergunta extremamente interessante, né? Porque, e aliás, a gente começa a entrar num campo sensível. Pode falar. Você tá querendo... Eu vou ter que ser sincera, assim, com a questão do vocacionado, que eu sou bem... O que é ser vocacionado? Eu tô leiga nessa palavra. Sentir que a tua vocação é fazer isso. Olha, todos nós... Agora sim caiu a ficha, desculpa. Tá, agora caiu a ficha. Todos nós que estamos nessa sala aqui, nos prostituímos. A gente Falei se sobre vende isso por ontem. alguma coisa, né? Eu, quando trabalho como desenvolvedor de software, eu estou me prostituindo. Por quê? Porque estou vendendo a minha capacidade por dinheiro. Por que só o corpo? E a tua Sim. capacidade ainda envolve o teu corpo de alguma forma. De certa forma, eu não gosto muito, mas faço, de fazer casamentos. Por que você não gosta? Virou um comércio. Virou uma prostituição É verdade. do meu sacerdócio, a meu ver. Eu recebo para ir fazer um ato, um ofício religioso. E para mim não tem nada a ver com o evangelho. Isso. Entendi. Não é pelo casamento em si, mas pela cobrança do serviço. Exatamente. E aí eu pergunto,
Vocês podem me responder, né? Inclusive, eu já ouvi muitas vezes você falando. Eu sinto que você é vocacionada. Nossa, muito. Você sabe por quê? O sexo, pra mim, ele une duas coisas. O meu trabalho como acompanhante, o sexo em si, une duas coisas que eu acredito muito da minha personalidade. Primeiro, que eu acho o sexo como uma coisa totalmente positiva e saudável, além de fisiológica, blá, blá, blá. E segundo, que eu me sinto muitíssimo bem servindo. Eu descobri isso, assim, que eu gostava muito de fazer coisas pra agradar as pessoas. Até um tempo atrás, eu não sabia se eu fazia porque a minha criação foi dessa forma. As pessoas me falavam que eu tinha que fazer, e eu ficava quietinha e fazia. E depois eu descobri que não foi a minha criação. Eu realmente me sinto muitíssimo bem servindo. E quando eu tô fazendo meu atendimento, eu sempre digo que o sexo é consequência, mas antes disso acontecer, esse momento de agradar a pessoa, de trazer ela para sedução, para aquela coisa ali que eu sei que ela quer, eu me sinto servindo ela e eu me sinto muitíssimo bem. É a serventia. Olha que doideira. Não me sinto submissa fazendo isso, tá? Me sinto poderosa. O que é doideira também. Muita gente vai achar que a gente está numa função submissa. Exatamente. E a gente não tá. Na verdade, a gente está exercendo o poder de algo que a gente quer. E a gente não deixa de fazer porque alguém acha que a gente não deveria fazer. Exatamente, você tem muitas nuances, né? Aliás, eu falei que a Nina é vocacionada, porque eu conheci, eu vi alguns episódios seus, né? Mas não conheci tanto. Mas imagino também que seja, né? Até para você estar exercendo o papel de host e tudo mais, imagino que sim. Eu me sinto também, mais razões parecidas, mas para mim o principal motivo para eu me sentir vocacionada a ser acompanhante é porque eu acho que a gente tem ali, e ainda é uma posição de poder mesmo. A gente tem que admitir. Acho que eu me sinto numa posição de poder de saber coisas daquela pessoa que mais ninguém sabe e isso trazer um acalento para ela também. Não deixa de ser um servir também. Não. Porque, imagina, a gente escuta coisas, sabe de coisas de pessoas assim que absolutamente mais ninguém sabe. E isso me traz uma sensação muito positiva. Porque quando a gente guarda coisas, assim, muito pesadas, isso vai fazendo mal. E a gente se sentir fazendo um bem só de ouvir é muito bom. E a maioria das pessoas acha que é só sexo, né? Mas é muito além. E a gente vê uma sociedade muito sem máscara. Por isso que eu não tenho problema assim, com hipocrisia. A gente vê uma sociedade muito sem máscaras, porque a gente vê chefes, líderes, pessoas que estão em posições sociais aí, morais, muito séria, muito retida. E aí, quando você consegue ver essa pessoa assim, relaxando, mostrando fragilidades dela, nossa, isso é muito gratificante. Só o fato daquela pessoa te entregar um desejo muito íntimo dela, isso é muito gratificante. Ela confiou em você para isso, ela se sente bem fazendo isso. A gente conhece o ser humano no íntimo, na íntegra, né? Exatamente. Que às vezes nem ele próprio parou para pensar e se conhecer. Se conhece ali, junto com a gente. Agora, você tocou numa questão que a igreja é bem resolvido com a questão LGBT. E já teve alguma situação de ter um reverendo, uma reverenda, uma mulher trans ou um homem trans? Não está me ocorrendo agora. Mas se houver, não há nenhum impedimento em relação a isso. Tudo bem também. Uhum.